Saúde a todos os presentes e os que estão a nos seguir através da Câmara. Vos abençoo no nome de Jesus. E quer dizer que nós estamos na lição hoje, número 3, em que estamos a falar sobre a Igreja de Jesus Cristo. Quem é a Igreja, como ela é, e é isso que nós temos vindo a falar. E começamos a falar, iniciando com a escritura de Mateus 16, do verso 18, principalmente o verso 18, tem os versos antes, em que Jesus está a falar com os seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos quem é que eles dizem que ele é. E nós então, pois vimos que Pedro, pela revelação do Espírito Santo, dá a resposta ao Senhor Jesus, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus. E Jesus disse, sobre essa revelação, então Deus edificaria a sua igreja. Amém? Estão lembrados disso? A semana passada, então, falamos de Jesus estar a edificar a sua igreja, e para se edificar algo significativo, precisamos de um projeto, de ter um projeto, amém? E um propósito, não é algo que simplesmente a gente, um pim-pim que a gente põe no ar e que aquilo aparece e no outro dia está ali um edifício, não é nada assim. Tem que haver um projeto, um propósito, amém? Compartilhamos também que Deus quis edificar algo, isto a semana passada, que faria o seu filho alegre, o seu filho Jesus, seu filho amado, alegre e feliz. E isso era a edificação da igreja. A igreja, meus irmãos, posso dizer que foi concebida no coração de Deus o Pai, com o propósito de vir a ser a noiva amada ou a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja é de extrema importância para Deus, para Jesus Cristo, e deve ser também de grande importância para nós, os que cremos em Jesus Cristo. Amém? Quando queremos construir um edifício, vou falando agora da maneira natural, quando nós queremos construir um edifício, um prédio, uma casa, nós teremos que ter um projeto. Hoje em dia, principalmente, não se faz nada sem um projeto, tem que haver um projeto, tem que passar pela Câmara, tem que passar por vários lugares, né, para ter a aprovação. Então, quando nós queremos construir um edifício, então temos que ter um projeto. E todas as ideias daquilo que nós desejamos nessa casa ou nesse edifício, amém, são colocados ali naquele projeto. Só depois é que nós iremos construir de acordo com aquele projeto, verdade ou não? É assim que funciona no natural. Então, no que diz respeito à igreja, onde é que Deus foi encontrar o projeto ou o padrão para a igreja do Novo Testamento? Onde é que Deus foi buscar esse projeto ou esse padrão? Bom, eu só posso dizer, graças a Deus, que Ele nos deu um padrão perfeito, que não é natural, não é técnico, não é mecânico, mas este padrão ou este projeto é uma pessoa viva. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja é espiritual, celestial, é uma igreja viva. Só Jesus Cristo é o padrão perfeito. E quanto mais o conhecermos e obedecermos, mais a igreja cresce e mais depressa ela é edificada. Amém? Para se construir algo, também no natural, volto a dizer, para se construir algo, nós precisamos também de materiais, de ter mão de obra, materiais necessários para fazer aquele edifício. Precisamos de ter mão de obra, de fixar um tempo até para o acabamento daquela obra, verdade ou não? Se no natural esta forma é usada para se apresentar um bom trabalho, imaginem o que Deus não fará. O trabalho de Deus para fazer algo que é eterno, glorioso e majestoso por toda a eternidade. Imaginem o cuidado que Deus não deve ter para fazer algo assim tão maravilhoso e eterno. Então nós vimos também
a semana passada, vimos primeiro que, ao criar os céus e a terra, o universo, Deus chamou ao que não era para a existência. Deus chamou o mundo, os astros, as estrelas, chamou os animais, chamou tudo isso à existência. Ele não teve o cuidado de desmoldar e fazer, ele chamou simplesmente à existência. Mas, estranhamente, no assunto da construção da sua casa, Deus usa uma estratégia diferente. Ele envolve o homem nessa construção, nessa edificação. Ele envolve o homem. Diga lá assim, ele envolve-me a mim. Ele envolve-nos a nós nessa edificação, nessa construção. Ao invés de chamar ao nada para ser alguma coisa, Deus começou a sua obra com algo existente, ainda que inadequado. Ele começou já a projetar essa obra no primeiro homem que ele criou. Deus pega nesse inadequado e transforma em material adequado. Ele envolve o homem, mas este envolvimento, deixa-me dizer assim, e acho que vocês de uma certa maneira até vão concordar, mas este envolvimento até como parece que tem dado dores de cabeça a Deus, porque nós conhecemos o homem, verdade ou não? Nós homens damos dores de cabeça muito rapidamente. Não é fácil trabalhar-se com o homem. Não é fácil. Nós vemos, não é fácil a gente trabalhar com o homem. Não é fácil trabalharmos, por exemplo, um casal, o marido e a mulher, às vezes andam às turras, a família anda às turras, os irmãos na igreja andam às turras. Nós sabemos que não é fácil lidar com o homem, verdade ou não? Não é fácil. Então imaginem, não teria sido, pensem lá nisto, não teria sido mais fácil para Deus se Ele chamasse o nada à existência? Não era mais fácil? Então, ele foi tão fácil para Ele criar o mundo inteiro, o universo, tantas coisas, não era mais fácil Ele montar a sua igreja só dizendo assim, parece, existe, sem usar o homem? Os irmãos estão comigo? Mas por amor, porque Deus ama o homem, por amor, Deus envolve o homem na edificação da sua casa. Deus até sabia o custo que isso iria ter para ele. Deus sabia o preço que ele iria ter que pagar. Deus sabia o preço de tudo isso. Ele sabia que material é que iria ter que usar, mas mesmo assim, apesar de saber de tudo aquilo que ele tinha que passar, mesmo assim, por amor, ele quis usar o homem. Assim começo por dizer que depois de Deus libertar os filhos de Israel, vou começar logo do início, amém? Assim, depois de Deus libertar o povo da escravidão do Egito, Deus declarou que faria dele um povo da sua possessão, um povo seu. Declarou até que habitaria entre eles e neles faria morada. Vejam comigo em Êxodo 25, o verso 8. Diz assim, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Nós sabemos, os irmãos têm conhecimento disso, se não, diga assim comigo, vou ler o livro de Êxodos. Amém? Vamos ler o livro de Êxodos. É muito importante nós conhecermos o início daquilo que Deus começou, o santuário dele. Então nós sabemos que os filhos de Israel foram escravos no Egito por 400 anos. E como escravos, nós sabemos que um escravo não possui nada, não tem bens, não tem ouro, não tem pratas, é escravo, não possuíam nada. Eles, inclusivamente, a Bíblia diz que eles nem eram donos do seu próprio corpo. Amém? Eles eram escravos do Egito. Assim, como é que iriam eles construir um santuário para Deus? Deus diz que através deles iria construir um santuário. Como é que eles iriam construir um santuário? Deus diz
a Moisés como seria. Então diz assim, em Êxodo 12, o verso 2, Êxodo 12, verso 2, diz o seguinte, diz assim, fala... Êxodos. Ai, peço perdão. Acho que me enganei então. Vê se é o 20. Não, diz assim, fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Será que eu me enganei? Ah, 11:2. Então, eu não disse 11:2 há bocado. Ai, peço desculpas, 12, é 11. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. Então nós vemos que Deus começa a falar com o povo, a dizer, antes de saírem do Egito, façam isto, vão pedir ouro e prata aos egípcios. No princípio, nós sabemos que Faraó não queria deixar ir o povo de Deus, mas a Bíblia diz que quando eles saíram, o povo de Deus, quando saiu do Egito, da escravidão do Egito, diz que eles iam carregados de ouro, prata e outros bens, pedras preciosas e outros bens. Sabem, isto foi o que veio ao meu coração, não estou a dizer que é bíblico ou não, mas foi o que veio ao meu coração. Eu acredito que Deus é justo. Os egípcios fizeram os hebreus trabalharem sem salário durante centenas de anos. E agora era como se Deus estivesse a dizer para eles, este é o vosso salário por todos os vossos anos de trabalho no Egito. Este é o vosso salário. Então, Deus, como que de certa maneira, remiu o tempo. E assim, quando eles saíram do Egito, eram o povo mais rico da terra. O povo mais rico da terra. E isto, deixem-me dizer, meus irmãos, é simplesmente o tipo, a sombra daquilo que ia vir. Porque também nós, a Bíblia diz que também nós fomos remidos, amém? E tudo ligado a nós foi redimido e resgatado na plenitude de Cristo. Ou seja, tudo o que é de Cristo agora é nosso também. Também nós fomos resgatados da escravidão. Mas nós sabemos que o inimigo de Deus quer sempre roubar-nos materiais para a construção. Por isso vemos que quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ao ver a demora, os filhos de Israel, o povo, amém, de Israel, fizeram um ídolo com todo aquele ouro que tinham tirado do Egito. Fizeram um ídolo do ouro, e disseram, este é o nosso Deus, a ele vamos adorá-lo. E festejaram a esse Deus. E nós, os irmãos sabem, quem viu até os 10 mandamentos, deve se lembrar dessa altura, quando Moisés saiu da presença de Deus, desceu, e Moisés viu o que estava a passar, e ficou tão indignado com aquilo que estava a passar, o povo a festejar aquele Deus, aquele bezerro de ouro que eles fizeram. Ele ficou tão indignado que pegou nas 2 tábuas da lei que Deus lhe tinha dado lá no monte e jogou-as ao chão e partiu-as. E depois a Bíblia diz que Moisés manda derreter aquele bezerro de ouro, fazê-lo em pó, torná-lo em pó, e depois mandou jogar esse pó de ouro no rio. E mandou que o povo de Israel bebesse dessa água. Ou seja, Moisés estava a mostrar que eles estavam a beber dos seus próprios pecados. Pois antes que Deus recebesse deles a oferta, antes que aquele ouro fosse usado para Deus, eles usaram para o inimigo. Ou seja, pecaram contra Deus. Ofereceram a outros deuses aquilo que devia pertencer a Deus. Não é o mesmo, não está a acontecer o mesmo hoje. Muitos de nós, muitos dos remidos do Senhor,
Amém? Ao invés de nos oferecermos a Deus como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, nós estamos a dar parte do nosso ser a outras coisas que não têm nada a ver com Deus. Nós temos estado a usar aquilo, estamos a desperdiçar aquilo que Deus nos dá com coisas para nosso deleite, para nos deleitarmos, para nos divertirmos, quando nós devíamos dar a Deus. Primeiro de tudo, deve ser para Deus. Tudo o que Deus nos dá, primeiro de tudo, é para Ele. Somos ou não dele? Se somos dele, a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as... Não só de algumas coisas, mas de todas as coisas. Amém? Muitos de nós estamos a desperdiçar aquilo que Deus nos dá graciosamente e que deveria ser usado para a sua obra em nossos deleites. Mas graças a Deus que Ele é grandioso e generoso. E por meio de Moisés, Deus dá uma nova oportunidade ao seu povo para ir em frente no seu projeto. Em Êxodos 35, verso 4 a 5, vamos ler. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, verso 5, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, note, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Então nós vimos que, primeiro de tudo, Deus instrui Moisés a apelar ao povo para trazer uma oferta ao Senhor. Mas diz, Deus especifica que tem que ser voluntária e de coração. Porque se não é de coração e se não é voluntária, melhor seria não trazer. Os irmãos entendem? Tem que ser voluntária. Então o povo veio e a Bíblia diz que ofertou, e ofertou, e ofertou, até que Moisés teve que dizer, chega! Até que Moisés teve que dizer, chega. Essa é a graça de Deus. Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus sabe. E nós? Como é que nós agimos em relação a Deus? Esbanjamos ou aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá para abençoar a sua obra, para abençoar missões, para abençoar a sua casa? O que é que nós fazemos? Esbanjamos? Ou nós ofertamos também com alegria? A Bíblia diz que nós devemos dar a Deus com alegria, não por necessidade, com alegria. Voluntariamente devemos dar, não porque alguém nos está a pressionar a dizer assim, olha, tens que dar. Não, nós vamos dar porque sentimos no nosso coração dar. Voluntário, vamos fazê-lo por amor a Deus e porque queremos ver a sua obra crescer. Amém? Então, sabem, os materiais de hoje para a construção da igreja do Senhor Jesus estão ligados ao estado do nosso coração. É o nosso coração generoso? O nosso coração é um coração submisso e obediente para Deus ou não? Qual é o estado do nosso coração? Nós devemos avaliar isso, olhar para nós próprios e dizermos, qual é o estado do meu coração? Porque se nós queremos mesmo ser igreja, precisamos conhecer o estado do nosso coração. Amém? Há pouco... O pouco que nós falamos até agora, este bocadinho que eu fiz, foi só uma pequenina, só uma gota, amém? Que eu falei sobre a edificação, neste caso foi da tenda. Os irmãos lembram-se que quando o povo saiu do Egito, primeiro foi edificado um tabernáculo. Depois do tabernáculo, David veio para edificar um templo. Só que, diz, vamos ver, David tinha ideias no seu coração de construir um templo permanente para Deus, trazer a tenda do tabernáculo, colocar naquele templo. Mas não lhe foi permitido. Deus não permitiu que ele construísse esse templo. Por quê? Porque a casa de Deus representa paz e seria uma afronta se ele construísse um templo depois de tudo aquilo que ele tinha feito.
Os irmãos podem dizer assim, então, mas afinal, o que é que David fez? 1 Crônicas 22, o verso 7 e 8. Fiquem só comigo, agora vamos falar do templo. Diz assim, 1 Crônicas 27. Disse David a Salomão, David já no seu tempo final, falando com Salomão, o seu filho. Filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. A minha Bíblia diz, eis que na minha aflição, continuando, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa em meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Porque David fez lutas, fez guerras, fez, como os irmãos sabem, amém? Então não lhe foi prometido. Mas como eu disse na minha Bíblia, aqui diz, eis que na minha aflição, eu me preparei para fazer um templo, uma casa para o Senhor. E isto está em 1 Crônicas 22, verso 14, vamos ler agora, diz, em minha aflição, eis que com penoso trabalho, aqui ele diz penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Então nós vemos que David estava-se a preparar para fazer um templo para o Senhor e estava a preparar tudo do melhor. Estava a dar do melhor para Deus. Mas nota que ele diz penoso, a minha Bíblia, como eu disse, fala da aflição, na minha aflição. Ou seja, provavelmente ele estava a se referir à aflição, aquilo que passou nas guerras, as batalhas que teve. Mas a Bíblia diz que sempre que David vencia uma guerra, uma batalha, ele tirava dos despojos, tirava materiais e ouro e pedras preciosas, aquilo que ele encontrava, guardava para edificar uma casa ao Senhor. Amém? Ele sempre guardou o melhor para Deus. Depois, em 1 Crônicas 29, 5, nós vemos David, como viu que ele não iria poder, então ele pede ajuda ao povo para ajudar Salomão a edificar esse templo. E então ele diz o seguinte para o povo, 1 Crônicas 29, 5 diz assim, será que o 4? Não. É o 5 mesmo, só que o teu está no final, já estive a ler, o meu está no princípio. Diz assim, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para todas as obras de mão dos artífices. Quem, pois, note o que diz agora aqui, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. A minha diz voluntariamente, é voluntário para dar para a construção do templo. Então nós vemos que este tipo de material era o necessário para edificar o templo de Salomão, ok? O templo de Salomão. E este material é preparado com corações amorosos e corações voluntários. Volto a dizer isso porque é importante nós sabermos que tem que ser um coração voluntário e amoroso. A construção do tabernáculo e do templo, meus irmãos, são só tipos e sombras, diz a Bíblia, do eterno, daquilo que estava para vir. O tabernáculo e o templo vieram e se foram. Mas a edificação da igreja é permanente, é eterna. Mas de onde vem o material para edificar? Para isso temos que voltar novamente ao princípio da Bíblia. Lembram-se que quando Deus disse a Adão, falando com Adão, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só,
vamos lhe dar uma ajudadora idônea, referindo-se à mulher. Com esta ideia, em relação a Adão, Deus começou a trabalhar. Aonde é que ele poderia encontrar um material para a mulher, para edificar uma mulher? No próprio Adão. Amém? Não era no macaco, não era num outro animal, era no próprio Adão. Por isso, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus pôs Adão a dormir. Vamos embora, vamos tirar uma sonecazita. Então Deus pôs Adão a dormir e abriu, a Bíblia diz que ele abriu o seu lado. Esta foi a primeira cirurgia no homem, uma cirurgia sem dor. Sem dor porque naquele tempo ainda não havia pecado. Por isso não havia dor, ok? Deus abriu o seu lado e tirou algo. Há pessoas e há Bíblias que dizem que é uma costela, mas no hebraico diz que tirou algo, não diz que é costela. Amém? E Deus usou esse algo tirado do Adão e edificou a mulher. Desculpem, foi o padrão da mulher. Amém? Agora, onde Deus pode encontrar material para edificar a igreja? Como os irmãos sabem, Jesus veio a este mundo para ser o Senhor e o Salvador, para ser o noivo. Mas nem no meio da sua nação e do seu povo, ele encontrou uma noiva pura e sem mácula. Ele não encontrou. Deus teve que fazer uma cirurgia. Jesus teve que ir à cruz e dormir por 3 dias e 3 noites. Em Mateus 16, verso 21 ao 24, diz o seguinte. Acho que não é o 24, acho que é o 23, mas vamos ver. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muita coisa dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. É só o verso 21, peço desculpas. E ressuscitar ao 3º dia. E os irmãos sabem que Jesus foi à cruz. Ele foi exposto, ele foi crucificado, ele foi posto no meio de 2 malfeitores, ele foi crucificado. Amém? Foi açoitado antes disso. Amém? Foi coroado com uma coroa de espinhos. E quando ele estava naquela cruz, diz que quando estava já nos momentos finais, os soldados vieram para certificar do estado daqueles que foram crucificados. E então eles viram que os 2 ladrões estavam ainda vivos. E por isso quebraram-lhe as pernas. Mas quando vieram até Jesus, ele já estava morto. Ele já tinha dito, Senhor, Senhor, a ti entrego o meu espírito. Assim, o que é que acontece? Aqueles soldados enfiaram a lança no seu lado para se assegurar que ele estava verdadeiramente morto. A morte de Jesus na cruz, meus irmãos, foi dolorosa. Foi dolorosa. Não só fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. Por quê? Porque ele levou sobre si o pecado de todo mundo. Aquele que não tinha pecado, levou o pecado de todo mundo sobre ele. Ele mesmo gritou quando estava naquela cruz, ele sentiu o desamparo de Deus. Para que nós hoje não fôssemos desamparados, para que nenhum de nós fosse desamparado. Ele sentiu o desamparo de Deus e por isso ele disse, meu Deus, por que me desamparastes? Ou seja, Jesus provou o verdadeiro sabor da morte eterna, o verdadeiro sabor da morte eterna. Nós, um dia que tivermos que partir, nós vamos sentir o sabor da morte carnal, mas não da morte eterna, porque estamos em Jesus. Porque estamos em Jesus. Amém? Ele sentiu o verdadeiro sabor da morte eterna, a separação do Pai. Foi dolorosa, por causa do peso do pecado, a sua morte. Amém? Quando a lança entrou no seu lado, a Bíblia diz que saiu sangue
e água. Sangue e água. Em João, vamos ler João 19, 34 e 35. É importante nós vermos isto tudo para entendermos como Jesus edificou a sua igreja. Diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Verso 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Isto é João a dizer: eu vi, com os meus próprios olhos, eu vi isto. Amém? É verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Então, nós vemos aqui, por que será que João enfatizou isto? Por que João disse: eu vi, com os meus próprios olhos eu vi? Ele viu que o Pai, nosso Deus, o Pai, moeu Jesus. Ele permitiu que Jesus fosse moído naquela cruz. Amém? E essa foi uma escritura de Isaías 55, verso 11, que é no meu coração, que eu uso quando estou doente. É a escritura que eu uso. Amém? Para vencer a enfermidade. E Deus é grandioso nessa escritura. Essa é minha, não quer dizer que seja a sua. Mas 53, eu disse 55, mas não é 55, é 53, verso 11. Amém? Então, Deus moeu Jesus naquela cruz. E do seu lado, Deus tomou algo. Sangue para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, para dizer que nós somos puros diante de Deus. Amém? E água, que simboliza o novo nascimento, o nascer de novo. Quando Jesus fala para Nicodemos, e quando Nicodemos lhe pergunta o que é preciso para se ver o reino dos céus, Jesus diz, é necessário nascer de novo. Amém? E Nicodemos ficou todo atrapalhado e disse assim: mas como é que eu posso nascer? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E o que é que Jesus diz? Necessário é nascer da água e do Espírito, falando do novo nascimento. Amém? Do novo nascimento. Então, este é um material para edificação da igreja. Amém? O novo nascimento. Nós vemos que o segundo Adão se levantou, trazendo do seu lado, a sua amada igreja. Uau, não é lindo isto? Assim como Deus levantou do homem de Adão a sua esposa, assim Deus levanta do lado de Jesus a sua igreja, a sua amada igreja. Amém? 1 Coríntios 15, 45 diz assim, fala: nós sabemos que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, amém? Que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. É espírito vivificante. Então, meus irmãos, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele tinha um propósito em vista. Mas em Adão, o homem rejeitou a vida de Deus e declarou independência de Deus. Afastou-se de Deus, por isso morreu espiritualmente, passando assim a ser inadequado para a construção da casa de Deus. Nicodemos, quando fala com Jesus, ele lhe pergunta o que é necessário para entrar no reino de Deus, e Jesus lhe diz nascer de novo. Nicodemos entendeu então que não bastavam alguns ensinamentos. Ele era um homem que estudava, estudioso. Ele entendeu que não bastavam ensinamentos, não bastavam instruções. Era necessário nascer de novo para ser aceite e para ser útil para Deus. Para ter uma vida eterna, para viver com Deus, era necessário nascer de novo. O projeto de Deus revelou-se quando Jesus perguntou, quando nós já falamos disso em Mateus 16, quem dizem os homens que eu sou? E nós sabemos a resposta de Pedro no verso 18. Em Mateus 16, verso 18. Vamos só ler essa escritura. Diz assim: eu também, Jesus a falar para Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do vivo Deus. Note, também eu te digo que tu és Pedro. Note,
Jesus não diz, tu és Simão. Antes, um segundo antes estava a chamá-lo de Simão. Mas agora Jesus fala com ele e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja. Nós vemos aqui que Simão, o homem natural, o homem do pecado, o homem da carne, era inadequado para ser material para a edificação da igreja. Deus teve que trabalhar nele interiormente, mudá-lo, e ele nasce de novo quando ele faz aquela declaração dizendo, tu és o Filho do vivo Deus. Tu és o Cristo do Filho do vivo Deus. Quando nós fazemos essa declaração de coração que Jesus é o Cristo, o Filho do vivo Deus, nós nascemos de novo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Amém? Ele nasce de novo. E só então Jesus pôde lhe dizer, bem-aventurado és tu. E como tal passas a ser Pedro, uma pedra viva, uma pedra espiritual. Amém? És material para a edificação da minha igreja. Como Simão, tu eras inadequado, mas como Pedro, eu posso agora usar-te, começar a edificar a minha igreja como tu, contigo sendo o primeiro membro. Uau, não é isto lindo? Qualquer um que está em Cristo é uma nova criação. Uma vida nova é colocada nessa pessoa. Ela torna-se, deixem-me dizer assim, um Pedro, entre aspas, um material de edificação para a igreja. O próprio Senhor Jesus diz a palavra que Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é aquela que segura toda a igreja, é a pedra que segura toda a estrutura da igreja, do edifício. Uau, não é isso lindo? E nós, os que cremos nele, em Jesus Cristo, somos os Pedros, novamente, entre aspas, sim. Somos pedras espirituais, porém, amém, com a vida de Jesus. Note isso em 1 de Pedro 2, verso 4 a 6. Pedro diz o seguinte, diz assim, e chegando-vos para ele, Jesus, amém? Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Verdade, os homens reprovam Jesus. Qual que é? Ele é o Cristo. Qual que é? Muita gente não acredita hoje que Jesus é o Filho de Deus. Ainda hoje não acreditam. Note, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Continuando. Vós também, diga lá assim, eu também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Nós somos pedras vivas, nós somos os tijolinhos, amém, que montados uns juntos com outros, unidos aos outros, formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E muita gente acha, não, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não tenho que estar unido a ninguém, eu posso estar lá longe, eu não tenho que estar unido a ninguém. Não é assim, não funciona assim. Note que diz, mas também vós, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Qualquer material que seja da velha criação é inadequado. Nós não podemos dizer, eu não acredito em Deus, mas vou para o céu, eu sou a igreja do Senhor Jesus. Não funciona assim. Tudo deve vir da nova criação, a nova criatura, aquela que nasce de novo em Jesus.
Deus está a chamar à salvação pessoas de todas as nações, raças e povos. Amém? Deus está a reunir essas pessoas e a juntá-las. Ele reúne-as e junta-as. Amém? Para elas serem a igreja viva do vivo Deus. Do vivo Deus. Na obra de edificação da igreja, é Deus quem trabalha e prepara o material. Há muitas pessoas que tentam não é? Querem o galardão. Aí eu é que trago para Jesus, aí eu é que... Cuidado com isso. Deus é quem prepara. Deus é quem prepara o material. É o oleiro que pega no material, no barro, é o oleiro que pega no barro e trabalha nele para lhe dar forma. E mesmo que este estale, com qualquer pressão, ele não lança fora. A Bíblia diz que ele não lança fora. Ele volta a pegar e a moldar esse vaso. Ele refaz na sua misericórdia. Quando nós às vezes, perdemos a vontade, nós perdemos o ânimo, nós estalamos por qualquer problema ou circunstância, Deus pega e volta a moldar-nos, porque Ele quer nos usar. Somos úteis para Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar de tudo isso, somos úteis para Deus. Diga assim: eu sou útil para Deus. Todos nós somos úteis para Deus. Nunca deixem que nada, mesmo nada, vos tire da utilidade para Deus. Não há nada que vos deve tirar desse lugar. Então, nós vemos que o oleiro pega no vaso e na sua grande misericórdia ele vai refazer e dar uma nova vida a esse vaso. Essa nova vida em Cristo é o barro, deixem por assim dizer, que será usado para a edificação da igreja viva de Jesus Cristo. Em Jeremias 18, vocês sabem que Jeremias fala sobre o oleiro. O verso 4, vamos ler só o verso 4, diz assim: como o vaso que ele fazia, o oleiro, está falando do oleiro, o oleiro, fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Agora veja em 2 Timóteos 2, verso 20 e o verso 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Continuando. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, anteriormente fala de certas práticas que as pessoas não devem fazer. Note, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Por que eu estou a terminar com estas escrituras? Porque para a semana nós iremos falar daquele que opera no barro, trabalha o barro para ele ser um vaso de honra, para ele poder ser útil para Deus. Então iremos falar do oleiro, do barro, dos vasos ou dos obreiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico por aqui. Glória a Deus. Querido Pai, quero mesmo deixar a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor Deus, Pai. E oro mesmo, Senhor, que este ensino possa edificar, esclarecer até dúvidas que possa haver nos seus corações, Senhor Deus, Pai. Possa trazer revelação, Senhor, daquilo que Tu queres fazer, Senhor. Se Deus, através da Tua igreja e de quem é a Tua igreja, como ela nasceu, Senhor, os propósitos estavam no Teu coração, Senhor. Pai, eu oro mesmo, Pai, Senhor Deus, Pai, que, Senhor, todos os Teus filhos possam se encaixar, Senhor, naquele lugar que Tu queres que eles encaixem, Senhor. Senhor, que
nenhum, Senhor Deus, Senhor, se ache melhor que o outro, que todos possam entender o quão importantes são na tua obra, todos eles, Senhor, desde o mais pequeno, Senhor Deus, Pai, ao maior, Senhor. Todos nós, Senhor, temos a nossa utilidade, Senhor. Deus, todos nós, Senhor, somos preciosos para Ti. Todos nós fomos comprados, Senhor, com o precioso sangue de Cristo, Senhor Deus. Todos nós fomos resgatados e remidos, Senhor. Senhor Deus, nós somos preciosos, nós somos a Tua amada, Senhor Deus. Senhor, nós somos os Teus amados, Senhor Deus, Pai. Senhor, por isso, Pai, Senhor, nesta hora eu oro mesmo, Senhor, o Teu conforto, o Teu consolo, Senhor, sobre cada vida, Senhor, cada filho, filha Tua, Senhor Deus, que possa se sentir como um vaso quebrado, Senhor, um vaso sem valor. Deus, Pai, que Tu possas mesmo nesta hora, Senhor, animar, fortalecer, Deus, os seus corações, Senhor Deus, Pai, que eles entendam o úteis que são na Tua obra, Senhor Deus, Pai. Volta, Senhor, a criar esse vaso, Senhor, de glória, Pai, no nome de Jesus, esse vaso, Senhor Deus, da qual, Senhor, sai um belo perfume, Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor. E que esse perfume, Senhor, se espalhe à sua volta, que o aroma de Cristo se espalhe à volta, Senhor, dessas pessoas, Senhor, para contagiar outras pessoas, Senhor, e para que mais pessoas venham para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, no nosso interior. Levanta-te, Senhor, essa igreja genuína, Senhor. Pai, tira o Teu povo do erro, do engano, Senhor, das doutrinas de homens, Senhor. Tira-nos, Senhor, desses lugares de religiosidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós Te pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Fortalece mesmo o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém, amém.